A timeline de Zelda é difícil, intrucada e misturada com cuspe, saliva e reza. A Nintendo fez assim. Os jogos foram lançados primeiro, e aí a timeline foi reedificada no livro Hyrule História. E cada novo jogo Zelda lançado torna um vídeo sobre a timeline oficial de Zelda desatualizado, porque a Nintendo pode enfiar qualquer jogo em qualquer lugar. Então este vídeo vai ser a timeline atualizada até o final de 2025. Estamos em dezembro e até aqui está atualizada. Depois disso vai se resolver com a Nintendo, não é problema meu. A timeline tem duas vertentes. A vertente do Hyrule História, um livro muito bom que a Nintendo lançou logo quando Skyward Sword foi lançado, que teve uma excelente tradução feita pelo zelda.com.br ou Hyrule Legends, um site tão antigo que há 20 anos atrás ele já estava lá publicando conteúdo. Então eu vou contar a timeline. Primeiro o que a Nintendo fez na timeline oficial do Hyrule História, que ela se encaixa até Skyward Sword ser lançado. Depois, os outros Zeldas que vieram após são encaixados de uma forma imperfeita na timeline pela própria Nintendo. E no final vou falar sobre a polêmica sobre Breath of the Wild, o Bafo do Selvagem, e as Lágrimas do Reino, Tears of the Kingdom, se estão na timeline ou em um multiverso. E um fato muito importante de se relatar: se você olhar no site oficial de Zelda da Nintendo e for na aba Timeline, como você pode ver aqui, o Breath e o Tears não aparecem. Site oficial da Nintendo sobre Zelda. Aparentemente, tem duas possibilidades. Tears e Breath of the Wild se passam tão no futuro que mesmo quando Zelda volta no tempo, ainda é na frente de tudo isso. Segunda opção, é um multiverso paralelo que tem coisas relacionadas à timeline oficial do Hyrule História. Eu não vou afirmar qual jogo é verdadeiro, eu vou primeiro contar toda a timeline que tá no site oficial da Nintendo, que é condizente com Hyrule História, e depois vai ter um outro vídeo de timeline explicando com Tears of the Kingdom, partindo do princípio que Tears é um universo paralelo, ou seja, Tears é influenciado pela timeline oficial, mas a timeline oficial não faz parte de Tears de acordo com o que tá aqui que é a Nintendo. Você pode ver, tá aqui, site da Nintendo. Mas vamos lá, encerrando essa introdução, Zelda tem dois multiversos inicialmente. O dos mangás, que é um universo canônico só sobre os mangás, e o dos jogos, que é o multiverso que nós vamos falar agora. Talvez em outro vídeo eu fale sobre o multiverso dos mangás de Zelda. Mas vamos iniciar tudo. No início, no universo de Zelda, tinha apenas a escuridão, uma terra vazia. Então 3 deusas douradas vieram do céu e criaram tudo: Jin, Nayru e Fyrole. A primeira vermelha, a segunda azul, a terceira verde. Durante esse período de caos, Jin, a deusa do poder, criou a terra. Nayru, a deusa da sabedoria, criou a ordem, os céus e alguns dizem que as águas também. E Fyrole, a deusa da coragem, criou diversos habitantes e seres vivos, a natureza em geral. Elas criaram a terra, em Ocarina of Time se explica isso. Quando o trabalho estava feito, elas retornaram ao plano superior e deixaram um símbolo dourado na terra dos Hylians, a Triforce, ou a Triforça, 3 triângulos dourados, cada um representando uma deidade: coragem, poder e sabedoria. E ela é uma força neutra, ela tem o poder de realizar qualquer desejo daquele que a portar. E uma deusa, que a Nintendo não explica se é uma deusa menor ou é uma deusa de igual importância, a deusa Hylia, ficou para proteger a Triforce. Isso é uma coisa importante, a religião em Zelda é focada em tradições japonesas, porque a Nintendo é do Japão, então tem muito de shintoísmo e budismo, e pouco de conceitos religiosos ocidentais, como cristianismo, zoroastrismo, judaísmo ou islamismo. Isso é importante relatar, porque em religiões ocidentais, deuses são mais fortes que demônios. Nas religiões ocidentais, demônios têm poder equidistante a anjos, não a divindades. Mas nas religiões orientais, não. Deuses e demônios têm força equidistante. E é por isso que o demônio Demise tenta tomar a Triforce e dominar tudo. Da mesma forma que há deusas criadoras, também há demônios destruidores. E são duas forças primordiais. A Triforce, como eu disse, é um poder neutro. Ela concede os desejos daqueles que a tocam, uma vez que não distingue entre o bem ou o mal. Ela permite que ambos os tipos de desejos se realizem. Se a pessoa que tem a força e o balanço da virtude toca na Triforce, ela se mantém unida e ainda assim o desejo se realiza. Se aquele que não possui o balanço das 3 virtudes tocar a Triforce, seu desejo será realizado, mas a Triforce será estilhaçada, e por segurança os seus pedaços se dispersarão pela terra. Pode ser um mecanismo de proteção que a deusa Hylia criou para a Triforce. Ou talvez as 3 deusas criadoras, não se tem certeza, mas parece um mecanismo de proteção, pois como ela realiza o desejo de luz ou de sombra, a forma dela se estilhaçar e desaparecer, como as esferas do dragão, por exemplo, é um mecanismo de proteção, e muito inteligente, diga-se de passagem. A pessoa de coração desbalanceado que encontrou a Triforce ficará com a parte que mais ostenta em sua mão, e as outras 2 partes que sairão voando irão encontrar as pessoas que mais têm
ou o poder, ou a sabedoria, ou a coragem naquele momento e se unificaram a ela. Neste primeiro momento, a deusa Hylia literalmente estava na Terra, protegendo a Triforce e todos os povos que existiam. Era literalmente uma divindade presente e terrena. É a Era da Deusa. Foi então que muitos demônios começaram a surgir. Todos eles querendo tomar a Triforce para si. O líder deles, Demise, o Arauto da Morte, sim, um Arauto, houve várias batalhas entre as tropas da deusa Hylia e as tribos da superfície contra o rei demônio Demise. E tem um fato interessante, neste momento em Hyrule tinha humanos. Hylia se reuniu com os humanos sobreviventes, sim, humanos, orelhas normais, não Hylians de orelha pontuda, e enviou eles para o céu, criando assim o Skyloft de Zelda Skyward Sword. Ela colocou uma barreira de nuvens para os demônios não poderem subir e chegar ao Skyloft. Então a deusa e suas tribos remanescentes da superfície batalharam pela sua sobrevivência contra Demise. Foi uma batalha violenta, mas eles foram vitoriosos e selaram o rei demônio. A terra foi salva, mas o selo que Hylian fez para aprisionar Demise era fraco. Em uma tentativa desesperada de tentar destruir Demise, a deusa tentou usar a própria Triforce para exterminá-lo. Porém, uma deusa não poderia utilizar o poder da Triforce. E foi por isso que Hylian decidiu renunciar à sua divindade e renascer como uma humana, para tentar, algum dia, utilizar a Triforce e destruir o mal de forma definitiva. O porquê a deusa Hylia não pediu a um humano com um coração balanceado e puro para fazer o desejo não é explicado na história de Zelda e nem pela Nintendo. Mas tem duas possibilidades. Primeiro, eles só não pensaram nisso. Segundo, caso eles tenham pensado nisso, é bem simples. A pureza e o balanço perfeito é impossível para um humano. Apenas ela, reencarnando com a sua natureza divina em um corpo humano, seria perfeita a ponto de ter o equilíbrio perfeito. Foi isso que a Nintendo pensou? Não sei, mas seria possível, pois os humanos são imperfeitos em nossa natureza. Se a Nintendo pensou nisso, seria uma analogia ao Salvador, quase messiânico. Ela abre mão de sua graça imortal como divindade, mas ainda tem a perfeição de uma divindade. Somente ela poderia usar a Triforce. Mas lembrando que este pequeno recorte é uma conjectura. Hylia escolheu uma tribo de indivíduos, os Sheikans, ou Sheikas, para serem encarregados de vigiar a prisão selada do rei demônio Demise, para ficar de olho até o dia que ele retornaria. E com a morte da deusa Hylia, encerra a Era da Deusa e inicia a Era Celeste, ou a Era do Skyloft, quando a deusa reencarna em uma jovem de grande sabedoria, a jovem Zelda, que até o momento não é uma princesa, pois não tinha sido estabilizado nenhuma linhagem real. O pedaço de terra enviado pela deusa Hylia aos céus ficou conhecido como a Ilha da Deusa, o Skyloft. Um arquipélago celeste habitado pelos humanos sobreviventes. Lá, os humanos conseguiram domesticar os pássaros guardiões, os Loftwings, confiados a eles pela deusa Hylia. E tocados pela magia da deusa, aí sim, vários desses humanos converteram-se em Hylians. Eles mutaram mesmo, porque em Zelda, lá na frente, em Twilight Princess, vai ter os humanos que não foram mutados, que têm as orelhas normais, e os Hylians, que também são humanos, mas são diferenciados, eles têm orelhas pontudas. Os Hylians, os Gerudos, os Sheikans e os humanos são teoricamente a mesma espécie, mas com variações de local, de atópicas. A Nintendo nunca deixou isso claro, mas teoricamente, os Sheikans, os humanos, os Hylians ou os Gerudos podem ter filhos entre si. Não são espécies diferentes. São a mesma espécie com diferenças como orelhas maiores, orelhas menores, mais altos, mais baixos. Enfim, é importante relatar isso. E de acordo com Hyrule Story, neste momento nasce o primeiro Link e a primeira Zelda. Todos os heróis de todas as crônicas e lendas compartilham o mesmo nome, Link. Segundo as lendas, é porque o primeiro grande guerreiro lá na primeira batalha que faleceu em combate, no universo do mangá do Zelda, que é um universo diferente, é outro multiverso, foca mais neste primeiro indivíduo que morre em combate. Já no universo do Hyrule Story, não falam necessariamente dele, mas considerando que o nome dele poderia ser Link, é um nome comum. E os heróis podem ou não ser descendentes uns dos outros ou simplesmente não ter nada a ver. Eles carregam, entre eles, um espírito. Alguns dos heróis, segundo o próprio Hyrule Story, não se chamavam Links. Após a lenda deles, eles trocaram o nome e foram chamados em homenagem ao primeiro herói lendário. E as princesas Hylianas, que viriam depois de Hyrule, todas teriam o nome de Zelda. Em toda a história de Hyrule, além de ser um nome comum na sociedade deles, era uma tradição batizar o nome da princesa herdeira que tornaria-se posteriormente rainha de Zelda. O problema é que a Nintendo não numera, porque famílias reais deveriam, em tese, ter
a numeração após Zelda 1ª, Zelda 2ª, Zelda 15ª. Neste vídeo eu não vou nomear todas as princesas Zeldas, mas terá um vídeo no futuro que eu tentarei, porque este vídeo aqui é canônico, o próximo será uma teoria, conjecturar quantas princesas Zeldas mais ou menos teve. Spoiler, foram no mínimo mais de 20. Nessa primeira Zelda, que é a história do Zelda Skyward Sword, Zelda vivia no Skyloft, na Ilha da Deusa. E um grande amigo dela, Link, treinava-se para tornar um cavaleiro dos pássaros guardiões. Apenas alguns indivíduos da superfície sabiam da existência da deusa Hylia e do Skyloft, ou Celestia. A história, aos poucos, propositalmente ou não, foi sendo esquecida e tornou-se uma lenda. Os humanos tiveram que administrar Celestia e fundaram um pequeno governo. Formaram uma milícia constituída. Lentamente, esta milícia evoluiu para uma tropa, um pequeno exército. Um dos grandes sábios, Gaepora, o guardião das lendas, tinha a missão de manter estas informações e construiu a Academia dos Cavaleiros, ensinando estes cavaleiros a lutar com espadas, lutar corpo a corpo e montar nos Loftwings, os asas celestes, os pássaros da deusa. Depois de tantas gerações longe da deusa, eles mudaram o seu idioma, a sua forma de escrita, e os conteúdos da época da deusa se tornaram textos sagrados que poucos tinham a capacidade de ler nos templos da deusa Hylia. Quando o selo de Demise começou a enfraquecer após muitos anos, uma menina humana nasceu. Segundo o que a Nintendo deixou claro no Hyrule Historia, ela foi nomeada por Zelda meramente por uma questão do acaso, pois poucos sabiam que ela era a reencarnação da deusa Hylia. Ela cresceu, tornou-se uma linda mulher e, durante um evento muito importante no treinamento dos cavaleiros, Link saiu vitorioso. E ele ganhou a honra de, naquele ano, interpretar um papel cerimonial da deusa celeste e interpretar ao lado de Zelda esta tradição histórica. Foi então que Demise conseguiu fazer com que seu feiticeiro poderoso, um dos seus mais leais seguidores, um terrível plano para romper o selo e trazer o demônio de volta. Ele conseguiu encontrar a Zelda, produziu um tornado e a capturou. E aí acontece toda a história de Skyward Sword, que eu vou focar especificamente nas histórias de cada Zelda em vídeos posteriores. Que o Link, ao lado do espírito guardião guia Fi ou Fai, usa a espada da deusa para poder resgatar Zelda, aos poucos gerando mais poder na espada até ela se converter na Master Sword, a famosa espada da série. Ele é guiado por uma anciã muito misteriosa, que depois se revela sendo a Impa, a primeira das Impas da história. E olha, as Impas são um pouco diferentes. Teoricamente, elas não reencarnam. São apenas mulheres diferentes da tribo Sheikah, escolhidas para serem a Impa por tradição histórica. Não necessariamente as Incas reencarnam, como Link, Zelda e, no futuro, o grande vilão que eu vou falar daqui a pouco. Impa levou Zelda até duas fontes sagradas, onde ela teve que rezar para aumentar o seu poder divino, de modo a fortalecer seu vínculo divino e manter Demise aprisionado. Após uma série de lutas, Link precisa cada vez mais ficar mais poderoso e enfrentar Demise em duas situações diferentes, no futuro e no passado. Link consegue teoricamente derrotar Demise porque em Skyward Sword ele consegue a Triforce completa. É um dos poucos jogos que o Link pega a Triforce completa em seu punho. E com este poder ele derrota o demônio no presente, principalmente travando a sua passagem. O Skyloft cai do céu e Demise é destruído na linha do presente. Mas lembra que eu disse que Link teve que voltar no passado, lá alguns anos depois que Demise foi selado? Girahim sequestra Zelda e o leva em um portal no tempo para o passado, logo depois que Demise foi preso. Uma vez que o Demise no futuro se provou destruído, acabou, ele morreu lá na frente. Então só restava ao seu servo tentar salvá-lo no passado, antes do seu destino. Então desta vez, no passado, Link enfrenta Demise uma vez mais, e desta vez, graças ao poder da Triforce e da Master Sword, ele derrota o demônio. Ele foi absorvido e selado dentro da Master Sword para sempre. E quando Demise foi aprisionado, os demônios perderam muito a força, tanto que em outros Zeldas eles raramente aparecem, os demônios, aparecem criaturas inferiores. Zelda, Link e os demais retornam ao presente em um clima de paz e recomeço. Zelda e o seu povo começam a viver na superfície, não mais no Skyloft, que despencou do céu para destruir Demise. Mas a destruição do demônio, e sim ele foi destruído, não foi o fim, pois antes de ser totalmente aniquilado, ele lançou uma maldição sobre Link e Zelda. Um ciclo sem fim em que ele reencarnaria, e o seu ódio iria perseguir todos aqueles que têm o sangue da deusa e o espírito do herói. E isso é importante declarar. A Zelda tem o sangue da deusa, é uma linhagem de sangue. O Link é uma linhagem de espírito, então eles não precisam ter relação sanguínea. A Zelda,
todas as Zeldas são parentes sanguíneas, todas, sem exceção, porque se não tiver, destrói toda a linha de raciocínio. A superfície, então, aos poucos se chamou Hyrule. E o povo de Zelda se batizou Hylianos, ou Hylians, um povo que tinha muita afinidade à magia, coisa que os humanos não tocados pela deusa não têm. Passaram-se muitos anos de paz, até que iniciou a Era do Caos. Este Link e esta primeira Zelda já haviam falecido de idade, mas vários Lordes Sombrios tentaram encontrar a Triforce para poder tê-la, pois as lendas continuavam existindo. Então, um poderoso sábio chamado Haru construiu o Templo do Tempo, e com a energia de outros grandes sábios, ele conseguiu criar ou abrir um portal para o Reino Sagrado, onde a Triforce foi colocada. E aí um detalhe importante, não se sabe se o Reino Sagrado foi criado pelas deusas ou pelos sábios, pois tem informações discrepantes em lore. Mas no Hyrule Story, o Reino Sagrado foi criado pelo próprio poder da Triforce. Com o poder superior da Soma do Tempo e da Espada Mestre, Haru selou o Reino Sagrado. E isso é importante, porque quer dizer que provavelmente ele portou a Espada Mestra. Ou foi ele, ou foi o Link da era dele. Tem uma teoria que Haru é um antecessor do Link, porque é possível que eles convivam no mesmo tempo. No Zelda 2, Advent of Link, duas Zeldas existem concomitantemente, então teoricamente 2 Links poderiam existir. Mas como a herança do Link não é sangue e sem espírito, talvez isso seja improvável, mas eu vou deixar aqui esse ponto em aberto. Ou Haru é o Link de outra era, ou ele estava junto com o Link para poder usar a Master Sword para selar o Reino Sagrado. A Triforce foi colocada dentro do Templo da Luz, que é um local fora da realidade, no Reino Sagrado, cujo portal está ligado ao Templo do Tempo, que está no Reino Material, em Hyrule. Hyrule tornou-se o guardião do poder dos deuses. Muitos anos se passaram, e várias descendentes da deusa Hylia conseguiram unificar as terras próximas deste local, que era o Templo do Tempo e o Reino Sagrado, e fundaram Hyrule. E a linhagem de Zelda tornou-se a família real deste reino, com o objetivo de proteger a Triforce. Um grande castelo foi construído no centro de Hyrule, próximo onde o Templo do Tempo estava localizado inicialmente, e vários cavaleiros guardavam a Triforce a mando da família real. Muitos membros da família nasceram e morreram sem nenhum risco ou problema e simplesmente viveram suas vidas normalmente em paz. A maioria dos membros da família real nascem com poderes mágicos, pois eles compartilham o sangue da deusa. Não só as Zeldas, que literalmente reencarnam com o poder das deusas. Não, os reis de Hyrule ou os príncipes também têm esse poder. E as princesas, que depois tornar-se-iam rainhas, são sequencialmente nomeadas como Zelda, em nome à personagem originária das lendas históricas que fundou, teoricamente, o reino de Hyrule. Outra questão, sempre há princesas Zeldas, mas o jogo não relata nenhuma rainha Zelda. Talvez, ao ser elevada ao título de rainha, a princesa tenha que mudar de nome. Um exemplo que a Nintendo poderia ter se inspirado, talvez, fosse em culturas religiosas, que quando um indivíduo ascende hierarquicamente, ele muda de nome, como por exemplo os papas católicos, ou até mesmo alguns imperadores romanos, ou até mesmo do Japão, do Império Japonês. Às vezes eles mudam de nome. Tempos de paz se passaram. Então, o próximo jogo da franquia, Zelda Minish Cap, ele é o segundo na timeline do Hyrule Story, e que ainda é a timeline canônica de Zelda. Só lá na frente algumas coisas mudam, mas Minish Cap e Force World ficarão para um outro vídeo. Se você acompanhou e gostou dessa introdução à timeline de Zelda, por favor inscreva-se, curta, ajuda demais. Aqui ao lado tem mais vídeos de lore e teoria se quiser assistir. E comente aqui embaixo que outro tipo de conteúdo você gostaria de Zelda. Muito obrigado e até a próxima!